Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos muito ao nosso Deus pela oportunidade onde nós estamos aqui, adorando, cultuando ao nosso Deus. Pedindo graça e sabedoria, o Espírito do Senhor me levou a esse texto que nós vamos meditar nesta noite, com o seguinte tema, conforme vocês podem ler: as bênçãos que desfrutamos na comunhão com Jesus. As bênçãos que desfrutamos na comunhão com Jesus. E o texto é João capítulo 10, verso 27, um texto muito conhecido nosso, que eu leio agora para nós. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Palavra do Senhor. Então, meus amados, queridos, eu começo a nível de introdução dizendo para vocês que ter comunhão com Jesus Cristo em si mesmo, isso já é uma enorme bênção. A comunhão com Cristo em si mesmo já é uma bênção. Isto porque viver e andar diariamente com Ele nos alegra, nos fortalece, nos encoraja, e muitas outras coisas poderiam ser ditas. Sendo assim, ter comunhão com Ele já é uma bênção. Mas para aprofundar esse assunto, para deixá-lo mais específico, as bênçãos que desfrutamos na comunhão com Jesus, vamos analisar o que o versículo lido tem a nos ensinar. O que esse texto aí, João capítulo 10, verso 27, o que ele tem a nos dizer, o que ele tem a nos ensinar, o que ele transmite para nós. E a partir deste momento, vejamos então 4 verdades que o texto nos mostra. Porém, antes eu deixo esclarecido que, embora seja um texto único, vocês percebem, é um texto único, e por sinal um texto curto, ele não é longo, eu vou então, mesmo ele sendo curto, eu vou dividir ele em 2 mensagens. Eu vou então explorar bem o texto para a glória de Deus. Ou seja, vou analisar as 2 primeiras verdades que ele nos apresenta na mensagem desta noite. E se Deus nos permitir, na próxima oportunidade, eu vou concluir analisando as outras 2 verdades. Sendo assim, sem mais delonga, vamos ao texto. Quando nós olhamos para João capítulo 10, verso 17, a primeira verdade que nos salta aos olhos é que nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Note que o texto, ele nos diz assim: as minhas ovelhas. E são palavras de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é enfático em dizer, as minhas ovelhas. Na prática, isso significa que nós somos propriedade exclusiva de Cristo. Nós temos um dono. E temos um dono que nos comprou e pagou um alto preço por cada um de nós. Daí, nós pertencermos a Jesus. Fomos comprados, o preço foi pago, para que nós fôssemos propriedade exclusiva dele. Quizá alguém aqui entre nós, ou nos escutando na sua residência, aqui na nossa vizinhança, ou ainda nos assistindo pela internet, esteja se questionando: pastor, que alto preço foi pago? Qual foi o preço que Jesus pagou? Pois bem,
meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que nós fomos comprados. Jesus diz, as minhas ovelhas. E o apóstolo Paulo deixa claro que fomos comprados. Quando nós lemos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20, a parte A, Paulo escreveu dizendo, pois ele os comprou e pagou o preço. O ele aqui é Cristo. Ele nos comprou e ele pagou o preço. Saber disso é importante. Porém, a pergunta ainda persiste. Qual foi o preço? Então vejamos. Também quando chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 28, está escrito assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Como pastores da igreja de Deus, essa frase eu quero que vocês atentem. Como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós desfrutamos da bênção da comunhão com Jesus, porque ele nos comprou com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É uma bênção maravilhosa. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. A igreja é propriedade exclusiva de Deus, porque Jesus pagou o preço do próprio sangue dele na cruz. Daí Jesus tem autoridade para falar, as minhas ovelhas. Para dizer que nós pertencemos a ele. Jesus falou, claro, para os discípulos ali, mas falou para todo aquele que nele crê. Torna-se ovelha dele, propriedade exclusiva dele. E o preço pago foi o sangue derramado na cruz do Calvário, pelo próprio Cristo. E todos nós que já cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal, nós pertencemos a ele, meus irmãos, minhas irmãs. E devemos notar ainda que a palavra de Deus, ela também nos fala no livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, a parte B, dizendo assim, pois fostes morto na cruz, e por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Essa é uma palavra dirigida a Cristo, dizendo assim, pois fostes morto na cruz. Ele, Jesus, foi morto na cruz. E por meio da morte dele na cruz, onde ele derramou sangue lá na cruz, ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças, inclusive nós que estamos aqui na noite deste dia. Fomos comprados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu e você nem existíamos ainda, claro, no tempo e na história, mas já existíamos na mente de Deus, que havia nos escolhido antes da fundação do mundo, e designado o dia para cada um de nós vir a este mundo e nascer. E designou o dia que cada um de nós creu em Cristo. E então ali, quando cremos em Cristo, nos tornamos suas ovelhas, porque o preço pago foi o sangue que ele derramou por mim e por você, por nós. E essa é uma bênção maravilhosa. Que coisa excepcional, sabermos que nós pertencemos a Jesus, irmãos. E não somente isso, sabermos que nós somos suas ovelhas. Quando nós olhamos para o Salmo de número 95, versículo 7, a parte A, o salmista disse assim, ele é o nosso Deus, nós somos povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida.
O rebanho significa nós somos as ovelhas que ele rebanhou. E que ele é o nosso Deus encarnado, o Deus que veio em carne, o Senhor Jesus Cristo, o pastor das ovelhas. Daí ele dizer, as minhas ovelhas. Porque nós pertencemos a ele. Porque nós temos um dono. Ainda sobre esse assunto, ouçamos mais a palavra de Deus quando avança e chega no Salmo de número 100. No versículo 3 diz, reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos fez. E nós pertencemos a ele. Somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio. Somos as ovelhas salvas na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Temos um dono, pertencemos a ele. Isso posto, eu quero perguntar a vocês, queridos, vocês têm certeza de que vocês pertencem a Jesus? Vocês têm certeza de que vocês têm um dono? São propriedade exclusiva dele. Vocês estão desfrutando a bênção de ter essa comunhão com ele, de serem pastoreados, guiados, levados por ele, no caminho da vida, na trajetória da vida. Se vocês ainda não têm essa convicção, alguém aqui entre nós ou nos assistindo, a minha oração é que você saia daqui convicto, entregue sua vida a ele e saia daqui como sendo uma das ovelhas que ele pastoreia, uma das ovelhas do seu rebanho, para a glória de Deus e para a sua alegria. Porque a maior bênção que eu e você podemos desfrutar é saber que temos um dono que nos comprou, pagando o preço do seu próprio sangue na cruz do Calvário. Essa é a primeira verdade que o texto de João 10, 27 nos apresenta. Nós pertencemos a Jesus, porque ele diz, as minhas ovelhas. Mas ele não diz só isto. Ele avança e traz uma segunda verdade para nós. E a segunda verdade é que nós temos a capacidade para escutar a voz de Cristo. Nós somos ovelhas dele, e ser ovelha dele significa que temos a capacidade para escutar a voz de Cristo. Notem que o texto diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Neste caso, queridos, deixa eu explicar algo muito importante a vocês. Ouvir aqui nesse texto não é simplesmente não sofrer de incapacidade para escutar. Não é ter uma audição boa, fisicamente falando. Não é sobre isso que ele está dizendo, falando não. Quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele está falando algo mais profundo do que simplesmente alguém ter a percepção de ouvir. Alguém fala, oi, ouvi você. Ele não está falando sobre isso. Em outras palavras, esse ouvir que Cristo está se referindo é ter a capacidade dada por Deus para entender espiritualmente o que Ele está falando. Vocês estão compreendendo? É muito mais do que ter a capacidade, nascer com a audição perfeita. Esse ouvir aqui, quando ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, o que ele está dizendo é, as minhas ovelhas receberam de Deus a capacidade de entenderem o que eu falo espiritualmente. Eu falo as coisas espirituais e elas compreendem, elas entendem. Resumindo, é ter discernimento sobre os assuntos espirituais. Isto porque não são poucas as pessoas que escutam bem fisicamente.
Não tem nenhum problema, a audição está perfeita fisicamente. Todavia, elas são totalmente surdas, espiritualmente falando. Elas não ouvem nada espiritualmente falando. Sobre essas pessoas, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 13, ele disse assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque, notem, vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Jesus não está falando da questão da visão física, não. Ele está falando que fisicamente as pessoas enxergam, mas espiritualmente elas não enxergam nada, estão cegas. Ele está falando que fisicamente as pessoas ouvem, mas espiritualmente elas não escutam nada. Daí elas não entendem nada espiritualmente. Irmãos e irmãs, tem muita gente que está enxergando fisicamente, mas não consegue ver nada no mundo espiritual. E não apenas isso. Elas estão escutando fisicamente. Entretanto, elas estão totalmente moucas espiritualmente falando. Por que isso? Porque elas estão incapacitadas espiritualmente de ver e de ouvirem. Há uma incapacitação natural. Essas pessoas, Deus está chamando. Em cada pregação, Deus está chamando. Em cada ato de evangelismo, Deus está chamando. Quiçá, Deus está até gritando por meio da pregação, das boas novas de salvação e de outros métodos de evangelização. Mas elas não veem e elas não ouvem nada. Elas não discernem a voz de Deus. Estão obstruídas para a voz de Deus. E por que isso acontece? Porque lhes falta a capacidade que somente Deus pode conceder para o ser humano ver e ouvir. E, consequentemente, entender as coisas espirituais. Essa capacidade falta a essas pessoas. E sobre esse assunto é bem interessante, porque Paulo foi claríssimo ao escrever a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, quando o apóstolo Paulo disse, o Deus lá está com Deus minúsculo, viu? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus dessa era aqui é o diabo, irmãos. Satanás, o inimigo do povo de Deus, cegou o entendimento, para que eles não vejam a luz da glória, do brilho de Deus. Isso aconteceu desde o momento que Adão e Eva deram atenção à voz de Satanás lá no jardim. E aí eles foram incapacitados. No ato da desobediência, veio a incapacitação deles entenderem as coisas espirituais. E toda posteridade, toda a humanidade nasce com essa incapacidade. Daí a bênção de desfrutarmos da comunhão com Jesus. Nós somos suas ovelhas, pertencemos a Ele. Ele diz, as minhas ovelhas, e nós recebemos a bênção de ter a capacidade de entender quando Ele nos fala espiritualmente. É uma bênção você entender as coisas espirituais. É uma bênção você ler o texto bíblico e o texto bíblico falar com você e você entender o texto. O seu coração aquecer. Isso é uma bênção. Você recebeu a capacidade para ouvir a voz de Cristo. O que outros até então não receberam.
Eles enxergam fisicamente, ouvem fisicamente, mas eles estão cegos e surdos espiritualmente. Ou seja, os homens estão encurralados, estão aprisionados nas trevas do pecado, irmãos. E comentando essa passagem, a Bíblia de Genebra, ela traz um comentário interessante. Ela diz assim: os incrédulos não estão totalmente lúcidos ao avaliar as afirmações do Evangelho, a menos que Deus, por meio do Evangelho, os ilumine. Sendo assim, meus queridos, minhas queridas, tanto vocês que estão aqui ou aqueles que estão nos assistindo, saibam que nós só desfrutamos da bênção de ter comunhão com Jesus Cristo porque aprove a Deus, por meio da ação do Espírito Santo, nos iluminar salvadoramente. E nos iluminando salvadoramente, Ele nos capacitou para ouvir espiritualmente a voz do nosso Salvador. Houve um ato de Deus, primeiro, vindo a nós, nos iluminando e nos capacitando a ouvir a voz de Cristo. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo, ele fez uma oração linda, que está escrita em Efésios capítulo 1, verso 18, quando ele diz assim, na parte A: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, irmãos, irmãs, foi exatamente isso que aconteceu conosco. Fomos graciosamente iluminados e fomos capacitados para escutar a doce e amável voz do nosso Salvador. Uma nota de destaque aqui. Jesus tinha o costume de falar ao povo usando parábolas. Ele tinha esse hábito de falar ao povo usando parábolas. E aí, certa vez, em meio ao ministério dele, de pregação, ele pregando, as multidões, ele falando ali através de parábolas, gerou uma curiosidade no coração dos discípulos. E aí os discípulos, curiosos, questionaram o mestre sobre esse hábito de falar por parábolas. Parafraseando, os discípulos chegaram a Jesus e disseram: por que o Senhor não fala claramente? Porque o Senhor fala de um modo que dificulta eles entenderem, fala por parábolas para eles. E o texto sagrado em Mateus 13, verso 10 e 11, ouçam, irmãos, diz assim, ó: então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Vocês entenderam? Veja bem, Jesus diz assim, os discípulos chegam e dizem: por que é que o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus diz: olha, a vocês, os discípulos, minhas ovelhas, Deus mostra, revela o segredo do reino dos céus, através de mim, que estou falando. Mas a elas, ou seja, as multidões, não. Note que Jesus aqui, ele fala que existe dois grupos de pessoas. Existem dois grupos. Ele diz assim: a vocês aí no texto, as ovelhas que pertencem a ele, que andam com ele, que creem nele. A vocês, igual, o grupo que tem o privilégio de ouvir e entender as coisas espirituais que Jesus ensina sobre o segredo do reino dos céus. Ou seja, quando Jesus falava sobre as coisas espirituais, eles, os discípulos, as ovelhas, esse grupo, recebia a bênção de ter a explicação. E eles entendiam
Havia uma capacitação neles para entender a voz de Jesus. Quando Jesus falava em parábolas, a multidão toda, eles estavam ali ouvindo, não compreendiam direito. Quando Jesus estava sozinho com eles, Jesus ia lá e pacientemente explicava parábolas e eles entendiam. É só você ler a parábola do joio e do trigo, não é? Jesus fala para a multidão. E a multidão ali não sabe discernir a mão esquerda da direita, não entende, não tem capacidade de discernir, de ouvir a voz dele. Quando chega lá no grupo, só Jesus e os discípulos, Jesus vai lá pacientemente, explica a parábola e eles entendem, compreendem. Por quê? Porque a eles, Deus está dando a capacidade de ouvir a voz de Jesus. As multidões, o Senhor estava restringindo essa capacidade deles entenderem a voz de Jesus. Eles não entendiam. Eles não compreendiam. A elas aí, é o grupo que ouve fisicamente, mas é incapacitado de ouvir espiritualmente e de compreender as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo foi muito claro sobre isso, irmãos. Quando ele escreveu sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, Paulo disse assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então aqui Paulo está dizendo claramente, há um grupo que tem o Espírito e outro que não tem. Quem não tem o Espírito é aquelas pessoas que são incapacitadas de ouvirem a voz de Cristo. Elas não entendem. O Evangelho para elas parece loucura. Elas não aceitam, elas rejeitam. Elas não sabem discernir, porque falta-lhe capacidade. Embora a gente evangelize e chegue a nossa voz ao ouvido delas, embora elas possam ver, assistir uma pregação como essa, se Deus não agir, elas não vão entender. Elas não vão compreender. É necessário que venha do céu a capacidade para que elas compreendam que foi o que aconteceu conosco, ou não foi? Não houve um momento que parece que saiu assim dos nossos olhos a venda, descortinou, iluminou a mente, e de repente você passou a não só entender, mas ter paixão, desejo, amor pelas coisas de Deus. Até então você vivia a vida, ouvia, mas você não ouvia espiritualmente. Então há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, cita texto, talvez até mais do que eu e do que você, mas elas estão obstruídas de entender tudo aquilo que estão citando, que estão lendo. Elas leem, mas aquilo não faz nenhuma diferença. A Bíblia se perde em meio a muitos livros que ela tem na estante. Os filósofos são assim, os ateus. Para a turma mais jovem, Leandro Carnal lê a Bíblia talvez mais do que eu e do que você. Leandro Carnal é um carequinha que está na internet, um historiador, um cara realmente muito sábio, humanamente falando. Muito sábio. Mas ele não crê. A Bíblia para ele é um livro como qualquer outro que ele tem na estante. Ele não tem capacidade para ouvir a voz de Cristo através da Bíblia. Embora ele lê o texto, mas o texto não faz diferença para ele, porque ele está incapacitado de ouvir, de o texto penetrar nele. Luiz Felipe Pondé é a mesma coisa. Um cara fenomenal aos olhos humanos, mas que é obstruído no entendimento. Quando de repente um aluno da nossa escola bíblica dominical, numa idade já um pouco ali avançada, saindo da fase de criança, entrando na pré-adolescência, talvez discerne mais do que eles. Porque Deus dá a capacidade para ouvir a voz de Jesus. E essa é uma bênção que nós desfrutamos na comunhão com Cristo. Ele fala e nós ouvimos. Ele fala e a gente compreende. Temos percepção espiritual.
Vemos além das coisas materiais, vemos o mundo espiritual, descrito pela Escritura. As pessoas que não têm o Espírito Santo, aquelas que não são nascidas de novo, elas ouvem, mas elas não sabem discernir a voz de Jesus de forma alguma. E há um texto, e aqui eu já me aproximo do final, para não ser exaustivo, mas esse texto ele é bem emblemático. Prestem bem atenção. João capítulo 12, verso 28 e 29. João capítulo 12, verso 28 e 29. Jesus está se dirigindo ao Deus. E aí Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. O que eu quero explicar para vocês é: Jesus orou e Deus respondeu audivelmente. Ele ouviu a voz, veio uma voz do céu. E Jesus entendeu a voz, dizendo: eu já glorifiquei e vou glorificar novamente. Agora notem a sequência do texto. Na minha tradução: a multidão que ali estava, tendo ouvido a voz, ou ouvir a voz ou não, ouvido a voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Então notem, Deus, irmãos, falou, e a multidão ouviu. Mas na hora de discernir a voz, disseram: não, o que a gente ouviu aqui não foi a voz, não. Acho que foi um trovão. Trovejou. Aí outros disseram: não, eu ouvi direito, foi uma voz. Mas foi a voz de um anjo, não foi a voz de Deus, não, foi de um anjo. Esse é um texto revelador, irmãos. Percebam que as pessoas ficaram divididas. Mas ninguém, exceto Jesus, entendeu a voz de Deus. Jesus entendeu que era Deus falando. Que ele disse: Pai, glorifica o teu nome. E ele entendeu quando a voz veio e disse: eu já o glorificarei e glorificarei novamente. Mas a multidão ouviu, mas interpretou dizendo: é um trovão, não foi um anjo. Ficaram divididos erradamente. Por quê? Porque faltava a capacidade vinda do céu para que eles entendessem a voz de Deus. É a mesma coisa hoje. Deus está falando mediante essa pregação. Deus está falando conosco diariamente, mediante a Escritura. Deus está falando a este mundo, mas este mundo está interpretando a voz de Deus erradamente. Cada um do seu jeito, da sua maneira. Só quando Deus capacita o ser humano mediante a iluminação do Espírito Santo, aí ele discerne a voz e entende a voz que vem de Jesus Cristo. Aí então ele se converte, ele se torna ovelha de Jesus e ele então passa a ser guiado pela voz de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele não apenas ouviu, ele compreendeu, ele discerniu a voz vinda do céu. Quem ouve e entende a voz de Jesus é porque Deus o capacita para isso, irmãos. Isso aqui também é algo muito importante. Sempre temos que frisar, temos que lembrar que não há méritos em nós, não há méritos em mim, não há méritos em você. Se você está recebendo de Deus essa bênção de ter comunhão com Cristo, e então você é a ovelha dele, e você o ouve falando por meio da palavra, isso não é porque você é bom, porque você é melhor, isso não é porque você tem algum mérito, isso é por graça dele em sua vida. Graciosamente aprove a ele, sem você merecer e nem entender por que ele veio a você e iluminou você com o Espírito Santo, e você agora ouve a voz de Jesus. Você não é melhor do que aqueles que estão lá confundindo a voz. Em nada. Foi apenas ele que graciosamente veio e disse: a você eu vou revelar a voz do meu filho. Iluminou, e você então passou a ouvir, e você agora é ovelha de Cristo, e você agora
é pastoreado por Cristo, ele fala, você escuta. É graça de Deus, é graça dele, irmãos. É misericórdia dele sobre nós, é uma bênção dele para nós. Mas aqui eu quero já terminar com as perguntas. Em que grupo você está? Aos que me assistem, a você que está aqui, qual é o grupo que você pertence? O grupo que ouve a voz de Jesus? Ou o grupo que quando Deus fala, você confunde dizendo que é qualquer outra voz, menos a dele? E qual é o grupo que você está? No grupo que ouve essa voz doce, maravilhosa de Cristo e compreende, ou no grupo que não ouve, não compreende? Você pode muito bem se questionar nessa noite da seguinte maneira. Se você agora está dizendo, pastor, sinceramente, o senhor está falando tudo isso, eu não estou entendendo nada. Nada. Em respeito ao Senhor, ainda estou aqui, mas eu já queria ter me levantado e ido embora. Que eu não estou entendendo. Então, de repente, você tem que orar a Deus para que Ele dê a você a capacidade para você compreender, porque a probabilidade é que você esteja do grupo que não ouve a voz de Cristo. Mas se você diz assim, pastor, eu estou entendendo, e não só entendendo, está mexendo com as minhas emoções, está gerando em mim alegria, paz, gozo, desejo de ter comunhão com Ele, saber que eu sou ovelha dEle é uma alegria, saber que Ele fala comigo é muito bom, eu quero estreitar os laços de comunhão com Cristo, é porque você é dEle, que Ele fala e você ouve. Vocês, irmãos, irmãs, vocês estão escutando a voz de Jesus falando por meio da Bíblia. Que você pode dizer, qual é a maneira de Deus falar hoje? Como é que Cristo me fala? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, qual é a maneira que ele fala? A Escritura Sagrada, irmão. A Escritura Sagrada. A palavra de Deus. Toda vez que você estreita os laços de devoção, quando você mantém sua comunhão com Ele, quando você tem momentos a sós com Ele, quando você realmente faz a sua devocional, quando você se alimenta da palavra, Cristo fala com você. Não há outro método dele falar com você intimamente, separadamente. Ele vai falar com você coletivamente pela pregação, como numa pregação como esta, no ensino bíblico, no aconselhamento que vimos hoje de manhã. Mas a maneira de você ouvi-lo pessoalmente, individualmente, para que ele fale, lhe confortando, lhe orientando, lhe pastoreando, lhe dando discernimento para tomar decisões, é quando você então mantém uma intimidade com este livro, que para você é mais do que um livro, entre outros livros que você possui, é a palavra de Deus. Sobretudo, a palavra do Deus encarnado, Jesus Cristo. E aí então, se você deseja ouvir a voz de Cristo, leia a sua Bíblia. Tenha intimidade com Ele por meio da sua Bíblia. Não procure nenhum atalho, é a palavra de Deus. Agora, quem é que não quer que você ouça a voz de Deus? Quem é que não quer que você ouça a voz de Cristo? Quem é o maior interessado? A sua carne, o mundo e o diabo. 3 inimigos que você tem, que vão fazer de tudo para que você não ouça a voz de Cristo. Então você tem que lutar contra a sua carne, ou seja, a preguiça para ler a Escritura. Você tem que lutar contra o mundo, as tentações do mundo que querem lhe afastar das Escrituras, e contra o próprio Satanás, que fica sugestionando a você que você não leia. Leia. Medite. E à medida que você for lendo, vá falando, vá dialogando com a Escritura. Você não está sozinho. Jesus disse, eis que onde houver 2 ou 3, Ele está presente. E Ele disse mais. Ele disse mais, queridos. Ele promete a mim e a você que jamais vai nos abandonar. Eis que estarei convosco todos os dias. Jamais abandonarei. Então leia, mantenha comunhão com Ele.
mediante este santo livro sagrado, querido. Você está ouvindo essa voz? E mais, qual tem sido a reação de vocês ao ouvir a voz de Jesus? Porque uma coisa é vocês ouvirem, vocês têm a capacidade de ouvirem. E sabe como é que eu e você sabemos que temos a capacidade de ouvir? É porque lá no fundo, eu e você sabemos quando vamos fazer alguma coisa errada. O Espírito Santo denuncia, porque nós estamos ouvindo a voz de Jesus. E o Espírito Santo está mostrando que aquilo ali não é o que Jesus tem nos ensinado. Mas a pergunta é, não basta você ouvir a voz. O que você está fazendo quando ouve a voz de Jesus? Você está dando atenção à voz? Você está ignorando a voz? Ou você está obedecendo à voz? As minhas palavras finais nesta noite é que vocês pensem. Sim, irmãos e irmãs, pensem. E se for necessário, volte para casa e continue pensando na voz de Jesus, que tem falado ao coração de vocês. E se ele tem falado consolando, agradeça pelo consolo. Repreendendo, agradeça pela repreensão, porque é para o seu bem e ele ama você, que é o melhor para a sua vida. Orientando, siga a orientação dele. Ande de conformidade com a voz dele, porque nós somos suas ovelhas e ouvimos a sua voz. Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós sabemos que ouvimos nesta noite a tua voz. Sobretudo, ó Deus, somos ovelhas do teu rebanho. Temos Cristo como nosso pastor. Pela graça e misericórdia do Senhor, ouvimos a voz dele, falando aos nossos corações. Então, ó Pai, ajuda-nos para que possamos obedecer à voz de Cristo. Ó Deus, ajuda para aquilo que ele está falando nesta noite seja não só compreendido por nós, mas colocado em prática. Aqueles que estão sendo confortados, que louvem a Ti e agradeçam pelo conforto. Aqueles que estão sendo, Senhor, exortados, chamados à atenção, que eles atentem para essa voz e possam se submeter a ela para a glória do Teu nome. Ó Deus, e aqueles, porventura, que não entenderam, que não ouviram, que ouviram apenas a voz minha, a voz humana, a voz do pastor, mas não ouviram a voz do Supremo Pastor. Abra o entendimento, abra os olhos, discerne, dê em nome de Jesus a capacidade para que, em nome de Jesus, ainda nesta noite ou durante essa semana, ó Pai, eles recebam essa capacitação de ouvir a voz de Cristo. Que quando chama, o seu chamado é irresistível. O seu chamado, Senhor, vem de uma maneira que o homem não diz não a ele. O homem se rende, ó Deus, para a glória do Teu nome. Então, em nome de Jesus, que isso aconteça entre nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém.